Os podcasts do Público têm o patrocínio da Almedina. Visite as livrarias Almedina e abra as portas à cultura e ao conhecimento. Afinal, como dizia um famoso intelectual português, o que não sabemos hoje, saberemos amanhã. Visite-nos também em almedina.net. Na Terra dos Cactos, podcast sobre temas africanos do Jornal Público. Elísio Macamo e eu, António Rodrigues, discutimos quinzenalmente às quartas-feiras os assuntos de África. Porque, se como dizia o poeta moçambicano Edward White, os países africanos são hoje os grandes cacos e os pequenos cacos dos sonhos que eles partiram ontem, então todos devemos refletir a melhor forma de os colar. Sejam bem-vindos a mais um episódio Na Terra dos Cacos, o podcast do Público sobre temas africanos. Antes de fazer o resumo do que temos hoje no episódio, uma explicação sobre a ausência abrupta do podcast nas últimas semanas. O facto é que a filha deste jornalista que vos fala, António Rodrigues, resolveu chegar a este mundo antecipadamente e estilhaçar todos os planos, levando a que a paragem devido à licença parental não fosse devidamente alertada. Posto isto, queremos desde já dizer que o nosso entrevistado na segunda parte é o primeiro-ministro de Cabo Verde, Ulisses Correia Silva. Com ele vamos falar sobre os 50 anos da independência de Cabo Verde, o estado da democracia naquele arquipélago africano, bem como as marcas deixadas pela copiosa derrota do Movimento pela Democracia, atualmente do poder, nas eleições autárquicas de dezembro, tendo em conta que em 2026 é ano de legislativas. Antes, eu e a professora Elísio Macamo vamos conversar sobre Angola e as lutas internas dentro do partido no poder, depois de o general Higino Carneiro ter anunciado a sua intenção de se candidatar à liderança do partido. O presidente João Lourenço, que está no segundo e último mandato que a Constituição lhe permite, começou a mexer os cordelinhos para garantir que continua a liderar o partido depois de abandonar a Cidade Alta e que seja ele a indicar o próximo candidato do MPLA à presidência. A seguir, falaremos deste ano de independências das antigas colónias portuguesas da África, todas elas comemorando o 50º aniversário, com exceção de Guiné-Bissau, claro, cuja declaração de independência é de 1973. O primeiro país a comemorar a independência foi Moçambique, a 25 de junho, seguiu-se Cabo Verde a 5 de julho. No dia 12 de julho será São Tomé e Príncipe e fica para o fim Angola, cuja independência de Portugal foi declarada a 11 de novembro de 1975. Se olharmos para os 4 países e se juntarmos a Guiné e Bissau à equação, quase todos eles estão muito aquém dos sonhos vividos nas suas guerras de libertação. Feita a introdução, passemos à conversa. Higino Carneiro era um dos homens fortes do país no tempo de José Eduardo dos Santos. Chegou a ser perseguido pela justiça com a chegada de João Lourenço ao poder, alvo da política de luta contra a corrupção, uma montanha que acabou por parir um rato e que foi instrumentalizada mais como arma política contra a família dos Santos e o seu entorno e menos como forma de mudança e de nova forma de estar na política. Quaisquer ilusões que se poderiam ter tido com João Lourenço estão hoje perdidas. A chama da esperança acendida pelo presidente angolano pouco alumiou. Depois de já ter distribuído o seu manifesto político de pré-candidatura à liderança do MPLA, esta terça-feira, Higino Carneiro lançou um vídeo a afirmar-se como candidato em 2026, assumindo a herança de Agostinho Neto e de José Eduardo dos Santos, mas não a do atual líder do partido e de Angola, embora reconheça o trabalho de João Lourenço na construção de equipamentos sociais. Higino Carneiro pretende tornar o MPLA mais plural, mais inclusivo e valorizar ainda mais o militante de base do MPLA, que não pode continuar a ser negligenciado e que deve ser um agente ativo na eleição dos seus representantes. Defendendo que o partido não pode ser estático e que precisa de se adaptar, Higino Carneiro, antigo ministro das Obras Públicas, referiu que a sucessão na continuidade não pode ser uma imposição administrativa para promover elementos descomprometidos com o MPLA. Isto é, aquilo que Higino Carneiro quer é que o próximo presidente do partido e candidato à presidência do país seja eleito pelos militantes e não que seja imposto por João Lourenço, de modo a acabar com a cultura do silêncio, da bajulação e do sim-chefe, dando lugar ao surgimento da crítica e da autocrítica como atos de coragem política, de modo a voltar a trazer todos aqueles que por diferentes motivos se afastaram do partido. Anunciada a candidatura de Higino Carneiro, já mereceu a crítica do presidente angolano, que em declarações à televisão pública de Angola considerou muito grave que o super-militante, super-general, se apresente como predestinado a ser presidente da República. Ainda para mais, quando ele próprio, João Lourenço, não lhe deu a bênção para avançar. E passo a citar: todo aquele que tentar passar a ideia de que tem a minha bênção para poder começar a corrida agora ou mais tarde, eu vou desmentir publicamente, como estou a fazer agora.
O facto é que em dezembro o partido alterou o seu bureau político com a justificação dada por Lourenço de que é preciso rejuvenescer o partido, mas o afastamento de alguns pesos pesados e a promoção de nomes menos conhecidos e com pouca dimensão política fazem desconfiar das intenções do presidente. Por exemplo, a nova vice-presidente do partido, Mara Chiosa, deve a sua carreira política a João Lourenço, que a nomeou governadora do Benga em 2017, depois de Cabinda e finalmente do Kwanza Sul. Além disso, os estatutos do partido foram alterados para que o líder do MPLA possa ser um e o presidente do país outro. Uma bicefalia que até agora não era permitida. O que pensa de tudo isto, professor? É um pouco complicado isto aqui. Por um lado, eu acho que esta candidatura traz um elemento muito novo e necessário para a política angolana, sobretudo para a política do MPLA, que tem, como a gente sabe, tradições autoritárias e autocráticas, né? Até podemos dizer stalinistas, em que esse tipo de posições não se debate assim abertamente, com todas as consequências que isso tem para a própria qualidade da governação. Então eu acho salutar para o MPLA, ainda que seja um problema, visto que é uma situação nova, eles vão ter que gerir essa situação. Acho isso muito salutar e só pode fazer bem ao MPLA no futuro, se houver maior abertura na discussão de cargos, se as pessoas puderem apresentar os seus projetos políticos de forma aberta e disputarem a liderança. Isso vai fazer bem ao MPLA e vai fazer bem a Angola. Agora, eu digo que isto é complicado porque eu não sei se a única opção que o MPLA tem para liderar o partido e possivelmente o país é esse general reformado. Eu acho que não é um bom sinal, não é bom para Angola. Esta não é uma geração que devia agora assumir o poder, é uma geração que devia estar a transferir o poder para outras gerações, mesmo sabendo que as outras, quer dizer, que não é a questão de eu ser novo que vai determinar se eu faço melhor política ou não, mas simplesmente porque Angola precisa de mudar, não é? E sabe, eu estive a ver o discurso de candidatura dele e o que chamou a minha atenção foi a ausência de substância política naquele discurso. Portanto, ele não definiu o problema do país, não apresentou uma visão transformadora, nem identificou o que precisa de mudar no partido e no país para que Angola possa realmente realizar o seu potencial, um potencial que Angola tem, claramente, não é? Então, isso deixou-me assim um pouco consternado em relação ao caminho que o país quer tomar, não é? Ao caminho que o país pode tomar, porque isto revela claramente um problema estrutural do próprio partido, do próprio MPLA. Se não tem nenhuma possibilidade de colocar pessoas que representem uma nova visão para o país, pessoas que representem uma nova forma de estar na política, ele provavelmente está em condições de se apresentar como candidato justamente por causa do histórico dele, mas não necessariamente porque ele vai representar uma mudança substantiva. Eu costumo pensar nisso aqui em termos daquilo que eu chamo de despolitização da liderança política. Eu acho que é isso que está a acontecer, porque ele anuncia essa candidatura como se fosse uma questão de gestão interna do partido, não é? Como se o país não estivesse diante de dilemas profundos que exigem visão e coragem, né? Não diz nada sobre a pobreza persistente, sobre a concentração da riqueza, sobre a dependência do petróleo, sobre a fragilidade do sistema judicial, sobre a repressão à liberdade de imprensa, ou mesmo a descrença crescente dos jovens nas instituições. Portanto, ele não fala disso. Eu sei que ainda não é um momento, mas se alguém se candidata com tanto barulho como ele o faz,
E eu penso que este era justamente o momento em que ele devia dizer, olha, estes são os problemas que eu quero atacar, porque eu acho que nós não estamos a fazer isto por causa disto e por causa disso. Mas a gente só tem fórmulas vagas que não dizem nada, tipo reforçar a democracia interna. O que é que isso quer dizer? Ouvir a sociedade civil, apostar na juventude, sabe? Tem tudo isso aí, ouve-se bem, o discurso está muito bem estruturado e está muito bem falado, mas não tem substância. E isso é preocupante para mim. Eu, para mim, só consigo olhar para ele com um discurso irónico, quando ele diz acabar com a cultura do silêncio, da bajulação e do sim-chefe, dando lugar ao surgimento da crítica e da autocrítica como atos de coragem política, tendo em conta que ele passou o tempo todo no regime de José Eduardo dos Santos, fazendo exatamente isso. Eu não percebo, eu só posso ouvi-lo de forma irónica, quer dizer, aquilo que ele aparece o jornal Higino Carneiro como sendo algo novo, quando na verdade é exatamente o regresso a José Eduardo dos Santos. Eu acho que aqui o grande problema aqui é que continua o MPLA dividido entre aqueles que são os eduardistas, os velhos defensores do regime anterior, e João Lourenço e o seu entorno, que também manipulou o partido de forma a ter este rejuvenescimento do partido. É mais um rejuvenescimento de gente de confiança dele, não é? Quer dizer, a vice-presidente é alguém que deve a carreira política a ele, porque foi João Lourenço que a nomeou governadora em 2017 e ela foi sendo nomeada governadora por ele, ou seja, portanto é uma carreira completamente dedicada. E não tem peso político dentro do partido para que possa, se for ela a candidata, para ser ela a impor-se perante um João Lourenço a manobrar nas sombras. Portanto, digamos que não há grande mudança no MPLA. Não há. E eu penso que a gente pode explicar ainda melhor o problema de forma estrutural, né? Porque há um denominador comum que eles têm. É o de que eles apostam na preservação ou na lealdade ao sistema político que foi criado no meio de todas as dificuldades para preservar os ideais pelos quais se lutou. Mas um sistema político que se autonomizou e ganhou muitos vícios, não é? Então a questão aqui já não são os ideais pelos quais se lutou. A questão aqui tem a ver com a preservação deste sistema de poder que garante a sua própria reprodução no poder. Isso é um problema, não é só em Angola, é um problema que nós temos em Moçambique, temos um pouco também na Guiné e em alguns outros países. Então, para mim, de facto, quando ele diz coisas como a mudança não é ruptura, estou aqui a ler, mas um compromisso com aquilo que somos capazes de ser. Isso permite a ele apresentar-se como agente de renovação, é verdade, no entanto, sem romper com os fundamentos do sistema político vigente, né? Portanto, a mudança aparece como gestão simbólica da continuidade, mas não como um ato político transformador. E eu acho que isso é fraco, né? O que não quer dizer que ele não possa fazer a candidatura, que ele não possa ser, inclusivamente, um bom presidente. Quer dizer, nós não somos videntes, né? Mas há questões estruturais que fazem desta candidatura, quer dizer, tornam esta candidatura um pouco problemática para o futuro político de Angola. Professor, temos o tempo urge, vamos passar já ao segundo tema. Foi para isto que andámos a lutar? É uma pergunta que se ouve muito, por exemplo, em Angola, entre os desiludidos com o rumo tomado pelo país independente, mas que podiam estender-se a outros países africanos de língua portuguesa. Era para ser nós todos, cantam Paulo Flores ainda, O País que Nasceu Meu Pai, que começa com já não quero mais nada, não me metam mais nisso. Enquanto a Zagaia, em Cães de Raça, nos diz expulsei colonos, mas não o colonialismo, que é como quem diz a exploração continuou, só os seus protagonistas mudaram. Por isso, declama taxativamente em As Mentiras. É mentira que tu és independente, que levas para a frente o teu continente. É mentira, tu não quebraste a corrente, não passas de um escravo inconsciente.
Talvez Cabo Verde seja a exceção que confirma a regra, com a sua democracia a ser muitas vezes definida como exemplar em África, mesmo que mais de metade dos inquiridos numa sondagem da Universidade Católica Portuguesa divulgada no passado fim de semana estejam insatisfeitos com a democracia no país. Professor, como é que se sentiu ao comemorar estes 50 anos da independência do seu país, Moçambique? Para dizer a verdade, eu senti-me bem, porque eu acho que a independência não foi um erro, apesar de que a promessa de melhor vida, de bem-estar, não foi cumprida, né, nos nossos países. Mas nós continuamos a ter o quadro ideal para nós decidirmos o que nós queremos ser. Seria difícil se nós ainda fôssemos uma colônia, não é? Não teríamos este espaço, inclusivamente, para duvidarmos das nossas próprias capacidades. Eu tenho perfeita compreensão das pessoas que fazem críticas, as pessoas que são pessimistas em relação ao que estes 50 anos foram. Mas isso também é resultado da independência, né? Portanto, eu não ponho em causa a independência. Ponho em causa a forma como nós estamos a gerir essa independência, e ainda bem que é possível as pessoas manifestarem esta insatisfação. Isso é uma chamada de atenção para quem tem poder para colocar a mão na consciência e ver, voltar a perguntar a si próprio, não é? Por que é que a gente fez isto aqui? Não é? O que é que a gente queria? E o que é que a gente tem que fazer para não perder de vista os ideais pelos quais a gente lutou, né? Portanto, para mim, claro, eu posso criticar aspectos da governação, como tenho feito, né? E posso dizer aquilo que, na minha opinião, não está bem, mas em nenhuma dessas críticas eu ponho em causa a independência. A independência, repito, não foi nenhum erro. No seu espaço de opinião do canal moçambicano MBC, refere que em Moçambique se passou a dar mais importância ao aparelho montado para proteger os ideais pelos quais se lutou do que aos ideais eles mesmos. É isso que deu à Frelimo a gloriosa a sua maior vitória, fazer de muitos de nós réplicas de si próprio. Infelizmente, é o que eu constato, porque olha, eu acho que houve uma certa incompreensão lá no país em relação ao que eu dizia nesse vídeo. Acho que as pessoas pensaram que eu estivesse a fazer apenas uma crítica a Frelimo. Eu não estava a fazer uma crítica a Frelimo, eu estava a fazer uma crítica ao nosso ambiente político, né? Em que naturalmente a Frelimo tem um papel muito importante, né? Porque foi a Frelimo que montou o sistema político. Foi no contexto do sistema político montado pela Frelimo que houve mudanças, mas sempre numa lógica de preservação do poder da Frelimo. Agora, o que me decepciona bastante é que as únicas alternativas que aparecem à Frelimo não têm um compromisso com os ideais da independência, não no sentido de expulsar os portugueses e não sei quantos, mas no sentido de trazer a dignidade das pessoas. Aquilo que aconteceu durante as manifestações pós-eleitorais foi uma grande decepção para mim. Foi o que me mostrou que provavelmente nós não estamos preparados para a mudança, porque as pessoas que pareciam estar do lado certo faziam exatamente as coisas que a Frelimo tem feito e que a gente critica. Esta ideia messiânica da política, que nós precisamos de messias para resolver os nossos problemas. Essa ideia de que quem não concorda comigo não tem os interesses do povo no seu coração. Sabe, este discurso de humilhação, sabe, quando a gente discute politicamente, quando a gente critica alguma coisa que os nossos adversários políticos estão a fazer, com as quais nós não concordamos, é preciso humilhar essas pessoas, sabe, tudo isso aí para mim é manifestação de uma certa quer dizer, desta vitória da Frelimo, porque a Frelimo reproduziu-se em nós. É por isso que eu dizia no vídeo, e não caiu bem lá em Moçambique, que Venâncio Mondlane é mais Frelimo do que ele pensa, né? Não vejo uma grande diferença entre o seu estilo político, a sua mentalidade política
aquilo que a Frelimo sempre nos apresentou desde 75. Chegamos ao fim da primeira parte, vamos então passar à segunda parte e à entrevista com o Primeiro-Ministro de Cabo Verde, Ulisses Correia Silva. Sr. Primeiro-Ministro, antes de mais, os nossos agradecimentos por ter aceitado o nosso convite para estar neste podcast. É um prazer todo meu. Na sessão comemorativa dos 50 anos da independência da Assembleia Nacional, Celso Ribeiro, líder parlamentar do seu partido, o Movimento para a Democracia, fez um discurso em que minimizou o papel do PAIGC e de Amílcar Cabral na independência de Cabo Verde, considerando que o 5 de julho é, para os cabo-verdianos, uma data ambivalente porque assinala independência, mas também uma injusta e injustificável ditadura de partido único. A posição assumida pelo líder do seu grupo parlamentar reflete aquilo que é a sua posição e a do seu governo em relação a estas comemorações dos 50 anos de independência? Em primeiro lugar, não creio que tenha sido essa a leitura do discurso do líder do grupo parlamentar. Em segundo lugar, posso reafirmar, quer o MPD, quer eu mesmo, nós respeitamos a nossa história por completo. E a história de Cabo Verde é de 5 séculos e meio. Este país não nasceu ontem. E nem nasceu com a independência. Portanto, temos uma história de país que foi colonizado durante 500 anos, que moldou a nossa cultura, a nossa identidade. Conquistamos, assim, a independência em 1975, 5 de julho, com a liderança inequívoca de Amílcar Cabral, líder das independências de Cabo Verde e da Guiné-Bissau. Tivemos 15 anos de Partido Único, é preciso registrar. E Partido Único como arquitetura constitucional, como arquitetura legal, arquitetura institucional que sustentava o regime, quer do ponto de vista político, institucional, quer do ponto de vista económico. Era tudo coerente e consistente e não se pode apagar essa parte da história, porque está lá, deve ser contada. Nós conseguimos conquistar a liberdade e a democracia em 3 de janeiro de 1991. Uma conquista que colocou Cabo Verde no leque dos países democráticos, um Estado de Direito democrático constitucional, liberal, é o que nós temos hoje, fruto daquilo que foram as conquistas dos cabo-verdianos e que deve também ser valorizado. Portanto, em termos de marcos políticos, são esses. E eu creio que quando nós falamos de 50 anos da independência, não podemos ficar no dia 5 de julho de 1975, são 50 anos. Quer dizer, tivemos todo esse percurso, 15 anos de regime de Partido Único, e os regimes de Partido Único são idênticos em todo sítio, não são construções voluntaristas de comportamento ou de excesso de um ou outro. O regime era esse e funcionou. Tivemos a democracia, a liberdade, os cabo-verdianos passaram de facto a ter todas as liberdades, a liberdade individual, a liberdade política, a liberdade sindical, a liberdade de imprensa, a liberdade económica. Portanto, é um grande ganho, uma grande conquista do país. Mas o MPD vai faça o pleonagem, pedir um pedido de desculpas ao PAICV ou exigir reparações, como falou o Celso Ribeiro nesse discurso? Não, o MPD não faz, eu não faço esse tipo de pedido, até porque seria inconsequente. Repare, agora a marcação do discurso, isso foi dito, mas não vale a pena estar a fazer esse tipo de pedidos sabendo que o outro lado não vai responder. A história faz-se por acontecimentos. Esses acontecimentos são irreversíveis porque já aconteceram. Nós não podemos atuar sobre aquilo que a história produziu, nem sobre os 500 anos de país colonizado, nem sobre os 15 anos de regime de Partido Único e nem sobre o período que já passou. Agora, não deixa de ser momentos de lição, até para não se repetirem. Repare, nós estamos hoje a viver num mundo extremamente conturbado, as democracias têm estado sob ataque. Se os valores não forem os valores fundantes, se as gerações não se apropriarem e não olharem para trás para saber o que é que as gerações passadas passaram, passa a redundância, teremos democracias fragilizadas. É só por causa disso que se faz a leitura da memória, a leitura do passado, é para ficarmos mais resilientes e para podermos agarrar os valores da democracia. Porque quem não viveu esses períodos passados não valoriza. E se nós não valorizarmos aqueles que viveram, eu estou a dizer nós, a nossa geração, mas a geração mais antiga ainda tem muito mais razão, porque viveram o período colonial. Se nós não formos capazes de criar e de transmitir esses valores, a democracia estará fragilizada, porque há quem queira, e hoje vemos o que é que se passa no mundo, há quem queira, não só queira, como tem uma missão
de fragilizar a democracia, de introduzir o populismo, o extremismo, o nacionalismo puro, e aqueles que aproveitam da pobreza das suas populações para ficarem no poder ad eterno. Portanto, esses fenómenos existem e nós devemos acautelar. É nessa perspectiva que a nossa leitura é feita. Também lhe acendeu uma luzinha de alerta com esta sondagem da Universidade Católica publicada este fim de semana, em que dá que 53% dos cabo-verdianos responderam à sondagem que estão descontentes com a sua democracia? Olha, é preferível não estar totalmente conformado e não estar totalmente contente do que ser cínico e dizer que tudo está bem. A democracia é a construção de mulheres e homens. E a construção institucional das regras, das leis e da prática. Quer dizer que é bom que ambicionemos a melhor, ambicionemos a estar melhor posicionados, e é bom também que todos criem percepções, porque eu costumo dar exemplo, já o disse várias vezes no Parlamento, a percepção não é algo que cai do céu, é também induzida e é alimentada a quem faça o trabalho do pirómano, deita fogo, depois vai à televisão ver o efeito, não é? E depois dizem, lá estão a fazer isso, não é? Mas ele está a contribuir para isso, fez isso e cria a percepção. Por isso que é algo complexo, nós devemos respeitar a percepção das pessoas, mas nós devemos contribuir para alterar também essa percepção, porque temos uma democracia forte, institucionalmente forte, os atores políticos respeitam as regras, mas são mulheres e homens, não deixam de ter a sua parte vulnerável relativamente à construção do sistema. Antes de passar a professor, eu complementava só com uma pergunta. Há esse discurso populista em Cabo Verde? Já se nota isso também? Sim. Sim. É só estar atento, não é? Porque o populismo manifesta-se de várias formas. Na Europa você encontra esse discurso anti-imigrante, foco na questão da segurança, vender facilidades. Em África, em Cabo Verde, você encontra esse discurso baseado no aproveitamento da pobreza das pessoas, alimentar a insatisfação. Pior do que isso é vender facilidades. É criar a ideia de que as coisas são fáceis, que você consegue de um dia para o outro dar tudo. Essa mensagem assistencialista e irresponsável está lá, está no terreno. Isso não deixa de ser também uma das versões do populismo. E que é tão perigoso como o que se alimenta da imigração e da insegurança, porque alimenta-se da vulnerabilidade das pessoas, alimenta-se da necessidade das pessoas. E não falando verdade, depois criando expectativas que sabe depois que chegaram ao poder não consegue satisfazer, está a levar as pessoas para um determinado caminho e depois, estando lá, vai-se verificar como é que as coisas funcionam, não é? Senhor Primeiro-Ministro, como é que olha para a trajetória de sucesso, ou de relativo sucesso de Cabo Verde como país africano? Com muita satisfação, muito orgulho. Repare, Cabo Verde passou por tudo aquilo que um país podia passar. Repare, nós fomos colonizados, tivemos a independência, conquistamos a democracia, fomos um país muito pobre, mas muito pobre mesmo, um país onde as pessoas morreram de fome. Onde a imigração se fez por questões de sobrevivência mesmo, sobrevivência básica. As pessoas foram para São Tomé, para as roças de São Tomé, para Angola, porque a imigração para os Estados Unidos é muito mais antiga, porque é do século XVIII, mas a imigração que saiu de Cabo Verde para São Tomé, para Angola, essencialmente, foi no período mais crítico da história de Cabo Verde, década de 40 do século passado. No entanto, o que é que nós temos hoje? Temos uma diáspora de sucesso. Temos uma diáspora que contribui para o país, temos uma diáspora que está em todas as partes do mundo, que ultrapassa de longe a dimensão da população cabo-verdiana, uma diáspora que investe hoje no setor produtivo e mais, uma diáspora que transfere conhecimentos, capacidades em todas as áreas, desde a medicina, a tecnologia, na área do desporto, da cultura, da academia. Veja como é que a história muda. Sobrevivência para sucesso. Eu dou sempre esse exemplo, a nossa relação com o vento, com o sol. É só ver os nossos poetas, os nossos escritores. Antes era estiagem, era seca. Hoje o vento e o sol é o quê? Energia renovável. E estamos mais de 30% de penetração de energia renovável.
chegaremos a mais de 50% em 2030. Isso vai nos reduzir fortemente a dependência de combustíveis fósseis, sermos um país menos dependente das crises energéticas. Olha como é que a realidade muda. O sol e o vento continuam a ser o mesmo. A percepção e a forma, a utilidade que nós damos hoje a esses fatores são bem diferentes. A forma como nós víamos também e olhávamos para o mar era saudade, partida. Hoje o mar é turismo, o mar é economia azul, o mar é produção de energias renováveis, o mar é economia. No seu todo, é o mesmo mar, é o mesmo oceano, mas a valoração é totalmente diferente. Isso é transformador no país. O próprio capital humano, nós educávamos para conseguir o básico. Hoje essa educação produz riqueza no país, e com quadros altamente qualificados, juntando à diáspora, nós amplificamos a nossa capacidade de recrutamento. Eu dou sempre este exemplo e vou-lhe dar rapidamente, porque muita gente não entende como um país com 500 mil habitantes, e dos 500 mil, quantos é que estão em idade, por exemplo, de jogar e de competir no futebol, no basquete, no handball? São muito menos. E dentre muito menos, que talento é que nós conseguimos recrutar? No entanto, estamos nos mundiais de basquetebol, nos mundiais de handball, estamos na Copa Africana de Futebol, estamos a competir para o Mundial de Futebol. Porquê? Nós recrutamos em Cabo Verde, recrutamos em Portugal, recrutamos na Holanda, recrutamos nos Estados Unidos, em Angola, talentos, incluindo na Irlanda. E não são jogadores que foram lá jogar, são filhos de cabo-verdianos, descendentes de cabo-verdianos. Isso aumenta a nossa capacidade de recrutamento e de amplificação do capital humano. E quem diz desporto, diz tecnologia, diz ciência, diz academia, diz inovação, diz o digital. Portanto, essa é a grande valência do país, e mostra como é que a nossa transição foi feita até chegarmos hoje de país menos avançado. Hoje nós somos um país de rendimento médio alto, o que representa, de facto, um percurso extraordinário. Sim, sim. A questão, para mim, é que, de facto, eu reconheço o sucesso econômico, sucesso na área da tecnologia, e tendo como pano de fundo tudo aquilo que o senhor primeiro-ministro descreveu. Mas eu penso que a chave para um sucesso desses tem que ser política. E eu gostaria de ouvir de si qual foi essa chave, porque eu estou sempre a fazer esse contraste com o continente africano. Sem dúvida, o poder, o exercício do poder, a arquitetura institucional é fundamental. Você pode ter todas as riquezas, se tiver fragilidade institucional e se for instável o seu país, se tiver alto nível de corrupção, não consegue desenvolver o país. Então, aquilo que o Cabo Verde fez, isto de facto é o resultado de longo prazo até chegarmos aqui, é que colocamos foco em algumas coisas importantes. Uma, capital humano, porque sabendo que os recursos são materiais, minerais e naturais são muito escassos. Isto tem a ver com o cabo-verdiano em si. Os nossos pais, os nossos avós, os nossos bisavós sempre colocaram foco na educação. Você tem pouco dinheiro, então o primeiro dinheiro vai para a educação. E nós fomos educados assim. Segundo, o quadro institucional. O quadro institucional é forte. Principalmente depois do período da democracia, nós fizemos algo que consegue transformar o país num país estável. Repare, não há poder absoluto em ninguém. Temos uma democracia parlamentar, em que o Presidente da República tem o seu poder, é chefe de Estado, o Primeiro-Ministro é chefe do Governo, tem o seu poder, o Parlamento é a entidade relativamente ao qual o Governo presta contas. Portanto, o Governo não presta contas ao Presidente da República, presta contas ao Parlamento. Portanto, temos poderes equilibrados. Check and balance. Temos justiça independente, com problemas de morosidade, mas independente e respeitável. Temos a liberdade de imprensa, muito importante, para que o poder não seja também absoluto. Portanto, tem que haver um mecanismo de monitorização e de expressão dos cidadãos. E temos uma sociedade civil também que é ciente dos seus poderes e o Estado da liberdade. Né? Isso foi constituído através da Constituição da República de 1992.
Porque antes não era assim, nós tínhamos partido de Estado, em que o Estado era, ao mesmo tempo, quem governava e o partido era quem governava o Estado. Isso foi descontinuado, mas foi descontinuado de uma forma tranquila. E assumimos isso como um dos principais fatores de desenvolvimento. Estabilidade, boa governança, baixos riscos relacionados com a corrupção, o controlo do poder, e é a base para o resto acontecer, porque não há economia que se desenvolve em base de falta de confiança. Se os cidadãos não tiverem confiança, se essa confiança não for transmitida depois aos operadores económicos, aos investidores externos, aos parceiros, então não vai lá, o sistema satura-se. Por mais rico que seja em minerais, em materiais, nós costumamos dar sempre o exemplo, não temos, mas se tivéssemos, íamos fazer a mesma coisa. Porque o que transforma não é o recurso em si, porque são matérias. O que transforma é o capital humano bem instruído, quanto mais larga a base, melhor, bem qualificada, e instituições. E depois o capital tecnológico que está à nossa disposição. O senhor primeiro-ministro tem, às vezes, quando se encontra com seus colegas no continente africano, vontade de lhes dar algumas dicas? Às vezes falamos sobre isso. É evidente, depende do nível de cumplicidade que você tem. Mas eu também estou convencido que a África precisa discutir essas coisas. Nós já fizemos, há 2 anos, se não estou em erro, fizemos um fórum de democracia e de boa governança na Ilha do Sal, em que tivemos várias participações de vários chefes do governo de Estado, mas da sociedade civil, representado, incluindo o Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional. Creio que deve ter sido pela primeira vez que eles participaram num fórum de natureza política, porque nós introduzimos o mecanismo, a parte da boa governança, entidades religiosas representadas, para podermos discutir democracia e boa governança. Repare, num país que tem bom nível. Então nós precisamos sistematicamente cuidar, aprimorar e desenvolver a democracia. Isso tem que ser discutido porque há um mais alto nível, porque a democracia é exercício de poder também. Se o poder não está disponível para a democracia, você tem um problema no seu país. E é isso que nós discutimos. Em Cabo Verde nós fazemos esse debate de forma aberta, não é para dar lições a ninguém, é para mostrar que nós fizemos a melhor escolha. E essa escolha tem estado a produzir impactos no país. Sr. Primeiro-Ministro, dentro desse aspecto, a copiosa derrota que o MPD sofreu nas eleições autárquicas é também um reflexo da boa democracia em Cabo Verde, porque a alternância política faz parte dessa boa democracia. Tranquilo, autárquicas legislativas. Nós temos experiências anteriores. O PSV governou durante 15 anos a Cabo Verde e perdeu sempre as autárquicas. E o MPD estava na oposição, ganhou sempre as autárquicas. A história iria reverter-se em algum momento. O grande embate vai ser nas legislativas, e nós estamos preparados para isso. Nós temos uma experiência de alternância de poder, quer a nível do governo, quer a nível dos municípios, quer a nível dos presidentes da República. O presidente da República atual era o antigo primeiro-ministro do PCV, era presidente do PCV, e a democracia funciona. E é esta outra grande vantagem, e que nós devemos cultivar as coisas. As instituições não podem estar a depender da boa vontade das pessoas. Eu estar hoje chateado e resolver dar cabo da democracia. As instituições têm que funcionar, independentemente da boa vontade das pessoas. As pessoas é que têm que se conformar às instituições e não ao contrário. E é isso que torna, de facto, a democracia cabo-verdiana, e os cidadãos cabo-verdianos entendem isso, percebem, e querem cada vez mais a fortificação da democracia. Por isso, às vezes, essa leitura de algum descontentamento, de alguma ansiedade relativamente ao estado da democracia é o desejo de melhorar. Mas a verdade é que, não sendo as autárquicas, não sendo a mesma coisa que as legislativas, mas levou o MPD a fazer uma remodelação governamental. Já tinha sido pensado antes. Eu várias vezes fui questionado das coisas que eu nunca respondo, sobre quando e porquê das remodelações. Faz-se e anda-se para frente. Não, só queria aprofundar a questão, porque um aspecto particular, se eu não estiver equivocado, dessa remodelação foi o não rejuvenescimento do governo e também a diminuição de titulares da parte feminina. Coincidência?
Sim, uma mera coincidência. Dos 6 ministros que saíram, 5 eram mulheres. E o único homem que saiu foi porque estava a ser investigado. Sim, mas não é bem investigado. Foi constituído arguido num processo que, de facto, está a demonstrar que não tem absolutamente nada. Mas nós não íamos... aliás, os dois chegámos a esse acordo, era o Ministro de Turismo e Transportes, de que era melhor a sua saída, para não ficar exposto depois àquilo que já sabemos, não é? Porque quem está no governo é um alvo fácil de fazer tiro ao alvo com setas, né? Ir picando, e depois a oposição aproveita agora para mandar a parte mais forte. Portanto, tiramos o alvo. Segundo lugar, aquilo que é a participação das mulheres foi uma mera coincidência, porque eram as áreas onde nós tínhamos que fazer a mudança e coincidiu que eram ocupadas por mulheres, e não andei à procura também de todas as outras possibilidades de disponibilidade de mulheres para ocuparem os mesmos cargos. Foi isso que aconteceu. Em algumas situações houve até contactos, mas não foi possível concretizar. Conseguimos. O mais importante é que se garanta o bom funcionamento do governo. Sim, Sr. Primeiro-Ministro, mas não acha que poderá haver a leitura de que quando é preciso ir para a guerra depois dos resultados das autárquicas é melhor ir com homens do que com mulheres? Não. Vai-se com todos. E as mulheres são muito fortes nisso. Olhando para a remodelação, não poderia ter olhado para a remodelação e percebido que iria ter consequências em termos de tirar 5 mulheres em 6 ministros? Não. É muita mulher para sair de um governo rapidamente naquele aspecto. Sim, mas não teve impacto. Aliás, a oposição começou a explorar, vê-se que não teve impacto. Os governos são constituídos para produzir resultados, e as pessoas estão lá temporariamente. Qualquer um tem um contrato informal estabelecido nesse sentido. A avaliação é feita sempre pelo Primeiro-Ministro, e as circunstâncias depois ditam a maior ou menor peso da Constituição, do próprio elenco governamental. Nós alimentamos uma coisa também muito importante: aqueles que entram por confiança, aqueles que saem ainda com confiança. Portanto, falamos, explicamos, ninguém é demitido por telefone ou por carta. Nós conversamos frente a frente, assim como o convite é feito. Quando há que sair, também falamos e explicamos e nos entendemos, e continuam todos engajados, até porque estão no Parlamento. E como é que vê a situação do seu partido agora, neste momento, tendo em vista as próximas eleições legislativas? Temos um partido coeso, unido, se bem que essa é uma construção que tem que ser feita também sempre mesmo, com diálogo, com participação e com motivação para as pessoas continuarem a lutar, e estamos preparados para o embate. Agora, talvez uma outra questão ligeiramente diferente das que coloquei até agora, tem a ver com uma certa percepção de que os africanos do continente não são bem-vindos em Cabo Verde. Já houve alguns casos de pessoas que não puderam entrar por várias razões. O que teria a dizer para as pessoas que têm essa percepção em África? Primeiro, é uma percepção errada. E, como eu disse, a percepção não cai do céu. A percepção também às vezes é alimentada, reproduzida por vivências que as pessoas depois interpretam à sua maneira. Qualquer país tem fronteira. Mesmo estando dentro da CEDEAO, nós temos nossas regras para entrar. Porque a CEDEAO é um espaço de livre circulação. Mas para entrar e para permanecer, tem regras. Uma das exigências é, se você vem entrar, tem que mostrar que tem condições de sobrevivência e de manutenção da sua atividade, ou se vem de férias, ou quer trabalhar, demonstra a capacidade financeira. Isso é um dos critérios que nós utilizamos, está de acordo com as normas da CEDEAO, exigimos. Temos de vez em quando algumas situações nas fronteiras, mas são a grande minoria. As pessoas não vêm para aquilo que é 90 e tal %, vêm para 1%. E esse 1% depois é dramatizado. E duas histórias. Já tivemos situações, não vou entrar em pormenores, que indiciavam claramente tráfico de pessoas. Claramente, no aeroporto. E as polícias estão lá para isso. E quando você indicia esse tipo de situações, é claro que não pode entrar. Outras situações que levam a não entrada, portanto, tem toda a sua fundamentação.
Nós tentamos explicar na medida do possível, e quando tentamos explicar, mostramos os 90 e tal % né? que entra sem problema. Porque é que eles não vão contar a história de não consideração? Portanto, isso são coisas que a gente gera, mas outros países fazem de uma forma diferente, porque têm regras, nós temos nossas regras e temos que também precaver-nos sobre situações que possam não ser próprias com o quadro regulamentar, o quadro legal que Sr. Primeiro-Ministro, muito obrigado, o tempo já se esgotou. Obrigado por ter aceitado mais uma vez, o nosso convite, e até uma próxima oportunidade. Obrigado eu por esta boa conversa. Obrigado. Antes de acabarmos, só nos resta deixar aqui as nossas sugestões, como habitualmente. Professor, o que é que nos trouxe desta vez? Bom, eu trago uma recomendação. Faço essa recomendação com algum cuidado, porque é um livro que eu ainda não li, mas é de um jovem angolano chamado Israel Campos. Portanto, é uma obra, tem o título E o Céu Mudou de Cor. Que, pelo que pude ver até aqui, é um romance que aborda a atualidade política angolana, não é? E pronto, tive a honra de ele me oferecer o livro na semana passada, porque estivemos numa atividade académica juntos. Foi um jovem que me impressionou bastante, que me deu muito otimismo em relação ao futuro de Angola, ao futuro africano. Então, gostava mesmo de fazer esta recomendação. É pela editora Cacimbo, e pelo que vejo na capa do livro, é a segunda edição desse romance. Portanto, Israel Campos e o Céu Mudou de Cor. Eu também já li, aliás, já entrevistei o Israel também, portanto, vale a pena ler. Eu, pela minha parte, venho falar de uma iniciativa que está a decorrer esta semana em São Tomé e que se prolonga até o dia 12 de julho, no dia em que se assinalam os 50 anos de independência, e que foi realizado também no âmbito das comemorações oficiais. Trata-se do Festival das Ilhas do Mundo, Fim do Mundo, organizado por uma pessoa que muito admiro, o João Carlos Silva, através da sua associação Roças do Mundo. Trata-se de um encontro para falar sobre ilhas e alterações climáticas, sobre a capacidade de reinvenção, sobre pensar o mundo a partir de um país feito de 2 pequenas ilhas no Golfo da Guiné. Como disse o próprio João Carlos Silva, é o fim do mundo, é o início do mundo, é o início de outros mundos para o futuro. E pronto, chegamos ao fim de mais um episódio na Terra dos Cacos, o podcast do Jornal Público sobre temas africanos. Obrigado a todos os que nos estão a ouvir e marcamos encontros para um novo episódio daqui a 15 dias. Professor, muito obrigado, foi um prazer, como sempre. Para mim também foi um prazer. Abraço. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.